Onde estão os arquivos? Eu os apaguei. Eles se foram. A madrugada avançava sobre Campinas com uma intensidade incomum, como se a própria cidade respirasse em ritmos mais pesados, enquanto a chuva castigava as ruas e transformava o centro em uma coleção de sombras líquidas. Naquela noite de novembro de 2003, a antiga pensão Bela Vista parecia deslocada no tempo. Uma construção exausta, de paredes encharcadas, janelas rangendo contra o vento e uma sensação de que cada corredor carregava ecos de histórias que ninguém mais ousava recordar. Os hóspedes, poucos e silenciosos, tentavam dormir enquanto o temporal desenhava padrões irregulares sobre o telhado. Porém, por volta das 2 da manhã, algo rompeu o fluxo natural da chuva. Passos firmes, arrastados, compassados demais para serem confusos, lentos demais para serem apressados e, sobretudo, intensos demais para pertencerem a alguém que estivesse realmente ali. O som percorria o corredor do segundo andar, como se uma presença invisível examinasse cada porta, aproximando-se, afastando-se, voltando, hesitando. Alguns hóspedes prenderam a respiração, acreditando por instantes que alguém havia acordado no meio da tempestade e caminhava de um quarto para outro em busca de ajuda. Outros juraram que ouviram algo parecido com um sussurro abafado, como se palavras indecifráveis fossem murmuradas através da madeira antiga. Quando a porta do quarto 7 rangeu, abrindo-se apenas o suficiente para revelar um feixe de escuridão, 3 hóspedes reuniram coragem para verificar o que quebrava o silêncio. Lá dentro, o espaço estava intacto demais. A cama arrumada, sem marcas de uso, a janela fechada por dentro, impossibilitando qualquer saída. Um guarda-chuva preto repousava ao lado da porta, completamente seco, como se jamais tivesse enfrentado a chuva que ensopava tudo ao redor. O ar, frio de maneira anormal para aquela estação, parecia segurar algo que os olhos não conseguiam captar. Foi naquele instante que todos compreenderam que a lógica havia abandonado o lugar antes deles chegarem, porque se passos foram ouvidos e a porta se abriu sozinha, quem caminhava naquele corredor encharcado se nenhum hóspede saiu do quarto e ninguém admitiu ter estado lá? E ainda mais perturbador, porque o quarto 7 parecia guardar um silêncio que jamais deveria ser interrompido. Antes de seguirmos para as primeiras pistas desse caso, aproveita e se inscreve no Arquivos Perdidos BR. Cada like ajuda a manter vivas as histórias que o tempo tentou enterrar. E te garante que nenhum detalhe perturbador desses mistérios passe despercebido. Fica comigo, porque o que vem agora pode revelar o que realmente aconteceu naquela madrugada na pensão Bela Vista. A compreensão do que ocorreu naquela madrugada exige observar o cenário que moldava a pensão Bela Vista. Um edifício que, mesmo antes de qualquer incidente, já carregava um magnetismo inquietante. Em 2003, Campinas enfrentava uma fase ambígua de crescimento e abandono, com regiões modernizadas convivendo lado a lado com áreas esquecidas, onde o tempo avançava devagar demais. A pensão situava-se justamente em um desses bolsões de imobilidade, numa rua onde a iluminação pública falhava com frequência e onde o silêncio não era sinônimo de tranquilidade, mas de uma ausência que parecia sempre maior do que deveria. Construída nos anos 1950, a Bela Vista nascera como abrigo de viajantes e estudantes. Mas nos primeiros anos dos anos 2000, já havia se transformado no destino de pessoas em trânsito emocional, financeiro ou existencial. O prédio, desgastado pela umidade e pelo calor, apresentava paredes que descascavam em camadas, como se cada fragmento revelasse marcas de histórias que jamais foram contadas.
As portas rangiam com naturalidade demais, os corredores pareciam estreitos demais, e os degraus de madeira produziam ruídos que, mesmo repetidos diariamente, nunca soavam exatamente iguais. O bairro ao redor reforçava esse clima de suspensão. Pequenas oficinas fechavam ao anoitecer, deixando as ruas desertas antes das 9. Bares antigos operavam com poucos clientes e os moradores evitavam circular em noites de chuva intensa, alegando que o vento ali carregava ecos estranhos. Era nesse ambiente que a pensão Bela Vista continuava funcionando, sustentada por hóspedes silenciosos, geralmente pessoas sem família por perto ou trabalhadores temporários que não faziam muitas perguntas. Cada rosto que passava pelo saguão parecia trazer consigo uma história interrompida, e talvez fosse essa junção de vidas fragmentadas que alimentava a sensação de densidade invisível no ar. Relatos informais já circulavam muito antes do episódio do quarto 7. Hóspedes mencionavam portas que se moviam sozinhas, objetos que mudavam de posição e ruídos que surgiam em horários improváveis, como se passos atravessassem o andar superior, mesmo quando todos os quartos estavam vazios. A administração descartava tudo como desgaste natural, mas quem permanecia ali por tempo suficiente aprendia a perceber que certos fenômenos aconteciam apenas quando ninguém estava observando diretamente. E foi exatamente nesse cenário carregado de estranheza silenciosa que a madrugada de novembro encontraria terreno fértil para algo que não apenas fugia das explicações racionais, mas parecia carregar ecos de um passado que a própria pensão tentara enterrar. Entre os hóspedes presentes naquela madrugada, uma figura se tornaria o eixo de tudo o que viria à tona anos depois. Eliana Duarte, 34 anos. Recém-instalada na pensão Bela Vista, havia apenas 3 semanas. Auxiliar administrativa em uma empresa modesta do centro, levava uma rotina simples, previsível, quase invisível, exatamente como desejava. Vivia sozinha, longe da família, e possuía aquele olhar de quem aprendeu cedo a observar antes de confiar, ocupando sempre menos espaço do que realmente precisava. Em seu diário, descreveu a pensão como um ponto de pausa entre o que fui e o que ainda não sei ser. Seus dias se repetiam com a mesma cadência. Refeições solitárias no refeitório compartilhado, caminhadas silenciosas até o ponto de ônibus, pequenos rituais domésticos que preenchiam o vazio sem chamar atenção. Mas por trás desse recato, havia uma sensibilidade incomum para notar detalhes que passavam despercebidos por todos. E essa percepção, naquela noite, faria dela a principal testemunha. Nos dias anteriores ao incidente, Eliana ouviu sons estranhos no segundo andar. Arranhões suaves, passos calculados, murmúrios abafados que cessavam assim que ela tentava identificá-los. Quando comentou com hóspedes antigos, recebeu apenas sorrisos constrangidos e frases evasivas. Era como se todos soubessem mais do que admitiam. Seu quarto ficava no primeiro andar, mas ela subia ao segundo para usar a máquina de lavar. Lá, sentia o ar mais frio, a atmosfera mais densa, uma espécie de energia suspensa que dificultava até respirar fundo. Na noite anterior ao ocorrido, jurou ver a porta do quarto 7 mover-se discretamente, como se alguém estivesse por trás dela. Horas depois, aquela mesma porta se abriria sozinha diante de várias testemunhas, e Eliana entenderia que o mistério nunca começou com os passos, mas afinal, o que ela percebeu antes de todos, e por que ninguém mais quis enxergar. A madrugada de 12 de novembro de 2003 avançava pela pensão Bela Vista com uma estranheza que ninguém soube explicar depois. O calor abafado parecia disputar espaço com rajadas de vento gelado que atravessavam as frestas do
prédio, fazendo as paredes vibrarem como se reagissem a algo invisível. Às 23h40, quase todos os hóspedes já dormiam, e apenas o som irregular da chuva preenchia o corredor do segundo andar. As lâmpadas amareladas piscavam sem padrão, criando breves intervalos de escuridão que pareciam alongar o silêncio entre um clarão e outro. Foi nesse cenário de instabilidade que os primeiros sinais se manifestaram. Estalos na madeira, um frio repentino descendo pelo corredor, vibrações que soavam como passos distantes, mas que ninguém ousou admitir que ouviu. Às 2h07, um estrondo vindo da rua fez uma janela tremer. E foi nesse instante que Eliana despertou. Seu corpo reagiu antes mesmo da consciência compreender. Havia algo errado no ambiente. A chuva continuava intensa, mas um silêncio diferente se sobrepunha a ela, como se abafasse qualquer ruído interno da pensão. Então, o primeiro passo ecoou, depois outro, lentamente, metodicamente, pesado demais para qualquer hóspede conhecido. Os sons avançavam pelo segundo andar como se uma presença invisível marcasse território. Um hóspede sentiu sua porta vibrar. Outro enxergou uma sombra sob a fresta inferior, mas nenhum movimento humano justificava aquilo. Às 2h19, a porta do quarto 7 abriu sozinha, revelando apenas escuridão. 3 hóspedes se aproximaram. O quarto estava impecável, frio demais, organizado demais. Nada tocado, nada fora do lugar, e mesmo assim, todos tinham ouvido os passos indo exatamente até ali. O silêncio que se seguiu não era ausência, era observação. E a pergunta que ecoa desde aquela madrugada é simples e perturbadora. Quem entrou no quarto 7 se ninguém jamais saiu dele? Quando o amanhecer finalmente rompeu o peso da madrugada, a pensão Bela Vista já não era a mesma. Os primeiros raios de luz entraram pelas janelas com uma sutileza que contrastava com a inquietação dos hóspedes que haviam dormido pouco ou nada após o ocorrido. O corredor do segundo andar parecia mais estreito, como se a própria estrutura tivesse absorvido o que acontecera durante a noite. O ar, ainda frio, trazia a sensação de que algo permanecia suspenso, aguardando apenas o momento certo para se manifestar novamente. Enquanto isso, a rotina tentava se recompor, mas cada gesto matinal parecia mais lento, mais calculado, como se todos estivessem tentando evitar qualquer ruído que pudesse despertar o que estivesse em silêncio. A administração foi a primeira a tentar restaurar a normalidade. O gerente, um homem acostumado a lidar com problemas práticos, percorreu o corredor repetindo que deve ter sido apenas o vento, embora soubesse que nenhuma corrente de ar seria capaz de produzir passos tão nítidos e compassados. Ele fechou portas, ajustou trincos, apagou e reacendeu a luz, como se pequenas ações pudessem dissolver a memória coletiva daquela madrugada. No saguão, preparou café para os hóspedes mais nervosos, tentando mascarar sua própria apreensão com um discurso que não convencia ninguém. Afinal, todos haviam ouvido a mesma coisa, e todos tinham visto o mesmo quarto intacto demais para ser explicado com facilidade. A polícia foi chamada informalmente por um dos hóspedes, mas a resposta foi morna. 2 agentes apareceram por volta das 9 da manhã. Observaram o corredor, fizeram perguntas genéricas e anotaram poucas informações em um bloco de notas. Um deles chegou a comentar que madrugada com chuva deixa todo mundo impressionado. E a investigação encerrou-se ali, com a pressa de quem preferia não aprofundar um caso que não envolvia crime explícito. O relatório improvisado reforçou a ideia de que nada sério havia ocorrido, alimentando a sensação de abandono entre os moradores da pensão. A imprensa local sequer tomou conhecimento do episódio.
Nenhum jornal, rádio ou portal registrou o acontecimento, e isso contribuiu para que o caso ficasse restrito aos corredores úmidos da Bela Vista. O silêncio externo amplificou a inquietação interna, pois, sem testemunhas além dos hóspedes, o episódio parecia oscilar entre o real e o imaginário. Ainda assim, havia uma certeza compartilhada por todos. Algo caminhara ali na madrugada, algo abrira a porta do quarto 7, algo deixara um rastro que não podia ser encontrado. Foi nesse espaço nebuloso, entre o inexplicável e o negado, que o caso começou, lentamente, a gerar as primeiras perguntas que fariam aquele mistério sobreviver ao tempo. A investigação oficial do episódio ocorrido na pensão Bela Vista começou de maneira tímida, quase improvisada, refletindo mais o desinteresse das autoridades do que qualquer intenção real de compreender o que se passara. Os 2 agentes enviados pela manhã registraram poucas informações, anotando com pressa detalhes incompletos, enquanto observavam o corredor como quem avalia apenas um incômodo passageiro. O relatório inicial descrevia ruídos noturnos e porta aberta por corrente de ar, conclusões que já denunciavam o caminho que a investigação tomaria. Contudo, para aqueles que vivenciaram a madrugada, o que ocorrera era impossível de ser reduzido a explicações tão frágeis. A sensação de que algo havia atravessado o prédio permanecia na atmosfera, mesmo quando os investigadores tentavam impor racionalidade ao que claramente escapava dela. O delegado responsável pelo distrito sequer compareceu à pensão. Ele determinou que os agentes encerrassem o caso como ocorrência sem evidências de atividade criminosa, alegando escassez de recursos e excesso de demandas mais urgentes na área. Esse posicionamento criou uma lacuna perigosa. Sem perícia adequada, a cena nunca foi analisada com rigor. Nenhuma digital foi coletada, nenhuma gravação das câmeras externas, que, segundo o gerente, estavam desativadas há meses, foi requisitada. O quarto 7, epicentro do mistério, não recebeu qualquer exame minucioso, nem mesmo o guarda-chuva seco, que destoava de toda a lógica daquela madrugada chuvosa, foi incluído no registro como evidência potencial. A ausência de investigação formal abriu espaço para que pequenas contradições emergissem entre os depoimentos colhidos. Uma hóspede relatou que ouviu mais de uma pessoa caminhando no corredor, embora os passos soassem como se pertencessem a um único ser de peso incomum. Outro hóspede afirmou ter visto a sombra de alguém passando diante da porta do quarto 8, pouco antes de a porta do quarto 7 se abrir, mas não soube explicar por que não ouviu a aproximação correspondente. Essas inconsistências, que deveriam ter sido analisadas cuidadosamente, foram ignoradas no relatório final, reduzidas à categoria de percepções influenciadas pela chuva e pela madrugada. Além disso, o gerente da pensão apresentou um comportamento que chamou a atenção dos hóspedes. Nos dias que se seguiram, ele evitava circular pelo segundo andar sozinho e instalou uma corrente extra na porta que levava ao corredor, afirmando tratar-se de medida preventiva contra invasores. No entanto, seu tom nervoso sugeria outra preocupação, algo que ele não verbalizava. Quando questionado diretamente sobre episódios passados envolvendo o quarto 7, ele desviava o olhar e respondia apenas que toda construção antiga tem seus sons. Sua postura não apenas levantou suspeitas, como também reforçou a impressão de que a administração guardava informações que não foram compartilhadas com as autoridades. A ausência de respostas concretas fez com que a investigação se deslocasse para o domínio informal, conduzida pelos próprios hóspedes que
Revisitaram os acontecimentos buscando fissuras no silêncio imposto. Alguns retornaram ao corredor do segundo andar para tentar reproduzir o som dos passos, mas perceberam que nenhum movimento gerava a mesma reverberação profunda que fora ouvida na madrugada. Tentaram também abrir a porta do quarto 7 em condições semelhantes, mas a resistência da dobradiça não coincidiu com o ranger prolongado que testemunharam naquela noite. Esses experimentos improvisados, embora incapazes de gerar conclusões sólidas, criaram um sentimento coletivo de que havia algo além do alcance humano influenciando o espaço. Enquanto isso, a pensão permanecia impregnada por uma quietude desconfiada, como se o edifício reconhecesse cada tentativa de encontrar respostas e respondesse com silêncio deliberado. E foi justamente nesse silêncio, espesso, insistente e carregado de tensão, que começou a surgir a percepção de que as primeiras pistas não estavam apenas nos relatos daquela noite, mas também nas lacunas, deixadas por anos de histórias mal contadas, prontas para emergir quando o passado decidisse se revelar. Com o enfraquecimento da investigação oficial, o episódio da pensão Bela Vista começou a se fragmentar em múltiplas versões, cada uma tentando preencher o vazio deixado pelo silêncio institucional. À medida que os dias avançavam, os hóspedes passaram a elaborar explicações próprias, algumas ancoradas em lógica, outras mergulhadas em memórias antigas e receios nunca confessados. Era como se cada pessoa tentasse reconstruir a madrugada com peças de um quebra-cabeça que jamais se encaixariam completamente. E ainda assim, todas as teorias tinham um ponto em comum. Nenhuma anulava a estranheza absoluta do que havia ocorrido. A primeira teoria, defendida por aqueles que buscavam racionalidade, sugeria que um invasor pudesse ter entrado na pensão durante a noite. Argumentavam que o portão principal raramente era trancado e que a chuva forte poderia ter abafado qualquer som de entrada. No entanto, nenhum sinal de arrombamento foi encontrado e as fechaduras antigas não mostravam marcas recentes de uso forçado. Além disso, a presença de um guarda-chuva completamente seco dentro de um edifício castigado pela tempestade parecia contradizer a hipótese de um intruso molhado. A lógica dessa teoria se dissolvia conforme mais detalhes eram revistos, revelando inconsistências que ninguém conseguia explicar de forma convincente. Outra teoria, mencionada por hóspedes mais antigos, envolvia um ex-frequentador da pensão, conhecido apenas como Raul, que havia se hospedado ali entre 1998 e 2001. Ele era descrito como um homem reservado, de passos pesados e comportamento introspectivo, que desaparecera sem deixar vestígios. Alguns acreditavam que Raul poderia ter retornado naquela madrugada, talvez perturbado ou procurando algo que deixara para trás. Porém, a ausência de pegadas, a porta do quarto 7 trancada por dentro e o fato de que ele havia sumido anos antes, sem qualquer notícia posterior, tornavam sua aparição improvável. A teoria, embora interessante, soava mais como um eco do passado do que como uma explicação real. Uma terceira versão, sustentada por uma estudante que se hospedava no local havia meses, apontava para uma espécie de fenômeno coletivo, uma alucinação auditiva desencadeada pela tempestade e pelo desgaste emocional dos moradores. Ela citava estudos sobre percepções alteradas em ambientes de alto estresse, embora sua explicação não conseguisse justificar a abertura visível da porta, nem o frio anormal que preenchia o quarto 7. Os outros hóspedes descartaram rapidamente a hipótese de ilusão, insistindo que os passos foram tão concretos quanto qualquer som cotidiano e que a percepção não poderia ter sincronizado tantas pessoas ao mesmo tempo. No entanto, entre as teorias mais inquietantes estavam aquelas relacionadas ao histórico pouco falado da própria pensão.
2 moradores antigos mencionaram ter ouvido, anos antes, relatos sobre um episódio ocorrido em 1987, quando um hóspede teria sido encontrado desacordado próximo ao quarto 7, sem memória das horas anteriores. O caso fora tratado como desmaio por exaustão, mas rumores sugeriam que outras pessoas ouviram passos idênticos aos da madrugada de 2003. O gerente atual negava veementemente essa história, afirmando tratar-se de superstições de inquilinos antigos. Mas seu nervosismo sempre aumentava quando o assunto era mencionado. Era como se ele carregasse uma versão própria que jamais ousara revelar. A última teoria, silenciosa e partilhada apenas em olhares e murmúrios, não tratava de pessoas, mas de presenças. Alguns acreditavam que o prédio possuía uma espécie de memória impregnada em suas paredes, capaz de reviver acontecimentos passados em situações específicas. Essa ideia, embora difícil de ser articulada, fazia sentido para quem convivia com a atmosfera pesada da pensão. O frio que surgia sem motivo, o ranger das portas em horários improváveis, a sensação de ser observado quando ninguém estava por perto, tudo parecia formar um padrão que escapava à compreensão humana. Mesmo sem provas concretas, aqueles que defendiam essa teoria afirmavam que a madrugada de 2003 não fora um evento isolado, mas a repetição de algo que antecedia todos eles. Com tantas versões conflitantes, o caso começou a escapar das mãos de quem tentava explicá-lo racionalmente. Cada teoria parecia iluminar uma parte do enigma, mas também criava sombras onde novas dúvidas se escondiam. E foi justamente nessas sombras, sempre mais densas do que as respostas disponíveis, que emergiu a percepção de que havia algo ainda não revelado. Um detalhe esquecido que poderia redesenhar completamente a narrativa daquela noite, aguardando apenas o momento certo para vir à tona. O avanço das teorias, cada uma mais contraditória que a outra, começou a construir um labirinto em torno da madrugada de 2003. No entanto, nenhuma delas conseguiu oferecer respostas sólidas até que, anos depois, um acontecimento aparentemente trivial reacendeu o interesse no caso. Em 2011, durante uma reforma emergencial na estrutura da pensão Bela Vista, um pedreiro encontrou uma pequena caixa de madeira presa entre a parede e o forro do corredor do segundo andar, exatamente acima da porta do quarto 7. A caixa, envelhecida pelo tempo e coberta por poeira espessa, trouxe de volta um fragmento do passado que ninguém estava preparado para revisitar. Quando foi aberta, revelou o que muitos acreditavam ser a primeira pista concreta desde a madrugada dos passos. Dentro dela havia 3 itens: uma fotografia, uma chave antiga e um pedaço de papel dobrado diversas vezes. A fotografia, em preto e branco, datava aparentemente da década de 1980 e mostrava o corredor do segundo andar. No canto esquerdo, quase imperceptível, uma figura escura parecia estar posicionada diante da porta do quarto 7. A imagem estava levemente desfocada, como se o fotógrafo tivesse tremido ou como se a própria figura não estivesse completamente presente no momento do registro. A chave, por sua vez, era diferente das chaves utilizadas na pensão nos anos 2000. Seu modelo remetia à década de 1970 e possuía marcas de ferrugem, sugerindo uso intenso por longos períodos. Já o papel, o item mais delicado, trazia uma frase curta escrita em letra apressada: "Não é a primeira vez". A administração tentou descartar a relevância dos objetos, alegando que poderiam ser restos de alguma reforma antiga, mas o posicionamento da caixa, escondida em um local de difícil acesso, indicava que ela fora colocada ali de propósito. A fotografia, quando ampliada, revelava que a figura diante da porta não projetava sombra,
apesar da iluminação lateral vinda das lâmpadas que, na época, funcionavam com potência semelhante às utilizadas em 2003. O detalhe se tornou ainda mais inquietante quando os moradores mais antigos confirmaram que não reconheciam a figura na imagem e que, durante aquela década, não existia registro de nenhum funcionário com aquela descrição física. A chave enferrujada era outro ponto de mistério. Nenhuma porta da pensão correspondia ao seu formato, sugerindo que, em algum momento da história do prédio, existira um compartimento, um quarto ou uma área que fora desativada, trancada ou removida, sem deixar vestígios. Esse indício alimentou a especulação de que havia uma parte da pensão Bela Vista que jamais entrara nos registros oficiais e cuja existência poderia explicar o comportamento estranho do edifício em certas noites. Por fim, a frase "não é a primeira vez" passou a ser interpretada como um aviso, um lembrete de que os passos daquela madrugada não eram um fenômeno isolado, mas a repetição de algo que se manifestara décadas antes e que continuava se insinuando através das paredes do prédio. A caixa, com seus elementos desconexos, transformou-se na peça que faltava para ampliar as perguntas e, ao mesmo tempo, reduzir a distância entre o presente e um passado que insistia em permanecer vivo. E foi justamente esse passado reaberto, tão resistente ao esquecimento, que empurraria o caso para um território ainda mais sombrio. Após a descoberta da caixa em 2011, muitos acreditaram que o caso finalmente ganharia força suficiente para ser reaberto. Contudo, o que se seguiu foi exatamente o oposto. Um silêncio que parecia cuidadosamente construído. Os registros da delegacia, referentes ao episódio de 2003, já não estavam disponíveis. Um funcionário informou que parte dos arquivos havia sido perdida durante uma mudança interna, enquanto o outro mencionou um incêndio menor ocorrido anos antes no setor administrativo. Nenhum deles sabia explicar quais documentos tinham desaparecido, mas, por coincidência ou por algo mais, todas as pastas relacionadas à pensão Bela Vista estavam entre os itens perdidos. A ausência de documentos oficiais criava um vazio que impedia qualquer tentativa de reconstrução formal dos acontecimentos. O mesmo padrão de apagamento se repetia com as testemunhas. Dos hóspedes que viviam na pensão em 2003, poucos ainda estavam na cidade. Alguns se mudaram repentinamente, outros romperam contato com conhecidos e 2 haviam falecido, segundo informações obtidas por familiares distantes. Os que ainda podiam ser localizados mostravam resistência em falar sobre o assunto. Alguns afirmavam não se lembrar dos detalhes com clareza. Outros preferiam evitar o tema, alegando que mexer com aquilo trazia coisas ruins à tona. A recusa parecia mais emocional que racional, como se o episódio tivesse deixado marcas invisíveis que persistiam mesmo depois de anos. A própria pensão Bela Vista entrou em declínio progressivo após 2011. Problemas estruturais começaram a surgir, infiltrações se espalharam pelo teto e as contas atrasadas indicavam dificuldade financeira. Em 2014, o prédio foi fechado temporariamente para reformas urgentes, mas as obras nunca foram concluídas. O local permaneceu abandonado por longos períodos, com janelas quebradas e portas improvisadas, como se uma força silenciosa tentasse impedir qualquer tentativa de renovação. Moradores do bairro relatavam ouvir sons vindos de dentro do prédio à noite, mesmo quando não havia trabalhadores no interior. Alguns diziam ter visto luzes fracas se acendendo brevemente no corredor do segundo andar, embora o estabelecimento estivesse sem energia em várias ocasiões. Com o passar do tempo, a pensão Bela Vista tornou-se um ponto de curiosidade evitado pelos moradores locais.
não era considerada perigosa no sentido comum, mas carregava um peso que afastava até os mais céticos. A sensação de que o prédio retinha algo não resolvido transformou-o em uma espécie de cápsula estagnada, onde o passado permanecia preso e intocado. Esse silêncio, mais profundo do que qualquer ausência humana, parecia proteger algo, ou esconder algo, cuja revelação exigiria mais do que simples investigações superficiais. E foi nesse silêncio pesado, quase ritualístico, que o caso aguardou sua oportunidade de retornar. O retorno do caso à superfície começou de forma discreta, quase acidental, como se o passado tivesse escolhido o momento exato para se mover novamente. Em 2023, um pesquisador independente chamado Maurício Leal, estudioso de arquivos urbanos esquecidos, encontrou em um acervo de documentos do antigo fórum um envelope envelhecido cujo carimbo indicava o ano de 2004. O título, escrito à mão, Ocorrência Noturna Bela Vista, chamou sua atenção imediatamente, pois não existia registro público de qualquer caso relacionado à pensão naquele período. Dentro do envelope, encontrou uma folha parcialmente carbonizada com anotações incompletas e o nome Eliana Duarte sublinhado 2 vezes. A descoberta despertou sua curiosidade e ele decidiu investigar o que havia sido apagado do registro oficial. Maurício buscou antigos moradores do bairro e localizou 2 ex-trabalhadores da pensão que relataram ter visto, na época, outras movimentações estranhas durante as madrugadas. Um deles mencionou que a porta do quarto 7, mesmo trancada, costumava balançar levemente como se alguém a empurrasse pelo lado de dentro. O outro afirmou ter escutado por várias noites um som semelhante ao arrastar de algo pesado pelo corredor, embora não houvesse hóspedes suficientes para justificar tal movimento. Ambos comentaram que, após o episódio de 2003, o clima do prédio mudou de forma perceptível, tornando-se denso e inquietante, como se o ar tivesse memória. Intrigado, o pesquisador tentou reacessar arquivos da delegacia, mas encontrou as mesmas lacunas que haviam se estabelecido anos antes. Nada restara do relatório original, além de referências vagas em anotações internas, e nenhuma das autoridades de 2003 estava mais no distrito. A ausência de dados apenas reforçou sua convicção de que o caso havia sido negligenciado ou silenciado. Para reconstruir a madrugada, ele então recorreu aos poucos registros ainda existentes: depoimentos orais, fotografias antigas, relatos de moradores e rumores que sobreviveram ao tempo. Durante sua investigação, Maurício descobriu também que a pensão Bela Vista possuía, décadas antes, um quarto adicional no final do corredor do 2º andar. Um cômodo removido durante uma reforma nos anos 1980. A existência dessa antiga estrutura, confirmada por plantas arquitetônicas esquecidas, levantou novas questões sobre a função daquele espaço e sobre a razão de seu desaparecimento do ambiente físico. A caixa, encontrada em 2011, particularmente a chave sem porta correspondente, ganhou novo significado à luz dessa descoberta, sugerindo que aquilo que se manifestara em 2003 talvez estivesse relacionado a algo que fora selado muito antes. O retorno do caso, portanto, não ocorreu porque surgiram novas respostas, mas porque as perguntas ficaram fortes demais para continuar escondidas. E era exatamente desse reencontro entre passado e presente que surgiria a peça capaz de desvendar o que a madrugada de 2003 realmente anunciava. Quando o caso da pensão Bela Vista voltou a emergir, 2 décadas após a madrugada dos passos, tornou-se impossível ignorar a natureza mais profunda do enigma. Não se tratava apenas de uma ocorrência estranha, nem de um ruído inexplicável ecoando por um corredor antigo.
O que realmente se impunha era a reflexão sobre como certos lugares parecem acumular fragmentos de vidas, histórias, medos e silêncios, como se fossem recipientes de memórias que jamais se dissipam completamente. A pensão, com sua arquitetura desgastada, tornara-se mais do que cenário. Transformara-se em testemunha silenciosa de tudo o que havia se repetido entre suas paredes, independentemente de quantos anos tivessem passado. O desaparecimento de documentos, o medo das testemunhas, o comportamento reservado da administração e os relatos que atravessaram gerações indicavam um padrão que não podia ser atribuído ao acaso. Era como se o prédio guardasse, de maneira obstinada, acontecimentos não resolvidos, preservando-os em camadas invisíveis. Nesse sentido, o mistério da madrugada de 2003 não representava um fragmento isolado, mas um capítulo tardio de uma narrativa maior, que se manifestava sempre que o tempo permitia. A reflexão que emergia era inevitável. Até que ponto a memória humana é capaz de registrar o que realmente importa? O que acontece quando aquilo que deveria ser lembrado é jogado nas sombras de arquivos queimados, depoimentos esquecidos e portas que ninguém mais ousa abrir? Talvez, em alguns casos, a realidade se desdobre de forma tão sutil e tão persistente que continue existindo mesmo quando ninguém está disposto a reconhecê-la. A pensão Bela Vista, com seu corredor estreito e seu quarto 7 enigmático, parecia simbolizar exatamente esse tipo de persistência, algo que se recusa a desaparecer porque carrega uma verdade que nunca encontrou voz. E é justamente essa verdade silenciosa que prepara o caminho para o encerramento dessa história. A história da Pensão Bela Vista permanece suspensa entre o que foi registrado e o que jamais encontrou forma concreta, como se cada detalhe fosse um fragmento de algo maior que o tempo tentou silenciar. O corredor onde passos ecoaram sem origem. O quarto 7, que insistiu em manter seu enigma intacto, e os testemunhos que se dissiparam ao longo dos anos formam um mosaico incompleto, mas profundamente revelador. A ausência de explicações definitivas não diminui a força do mistério. Ao contrário, acentua o peso de tudo aquilo que ainda falta compreender. Quando olhamos para espaços como aquele, percebemos que nem sempre é o passado que se esconde, mas nós que evitamos enxergar o que ele tenta mostrar. E talvez seja por isso que certas histórias, mesmo sem resolução, continuam a atravessar décadas, aguardando apenas alguém disposto a escutá-las sem medo. A Pensão Bela Vista permanece como cicatriz e testemunha, lembrando que nem todo silêncio é vazio e que alguns passos continuam a caminhar muito depois de desaparecerem. Se você acredita que casos como este não devem ser esquecidos, inscreva-se no canal e permaneça conosco. Ainda há muitos arquivos apagados, muitas portas fechadas e muitos corredores escuros esperando a próxima investigação. E você vai querer estar aqui quando o próximo mistério começar.